Exatamente. Eu digo exatamente isso. Vamos agora trocar em miúdos. O Brizola foi o grande vitorioso que perdeu a vitória. Você tiraram-lhe da mão a vitória. O Brizola é que se rebela pela legalidade. Sim. O Brizola é que faz com que o Terceiro Exército e as forças militares do Sul adiram ao movimento, se integrem ao movimento da legalidade. A voz do Brizola se expande pelo país inteiro. O Brizola se torna um nome nacional naquele momento, pelo país inteiro. Bom, e o Brizola é que força o Congresso a dizer não aos ministros militares. Bom, o Brizola é que força o Brizola é um movimento no Rio Grande do Sul, mas eu digo que se tiver que personalizar em alguém, temos que personalizar no Brizola. Bom, mas esse grande vitorioso perde a vitória. A vitória escapa das suas mãos como a água. A água escorre das nossas mãos. Se tu quiser juntar a água nas mãos, elas escorrem. Mas tu juntas a água, só que ela escorre, tu não retém. O Brizola não consegue reter a vitória. Ele não indica nenhum nome para o ministério, nem o Jango pede que ele indique. Ele nem vai sequer à posse do Jango em Brasília. Porque naquele momento começa contra o grande vitorioso, viu? Algo assim mediúnico, vamos usar essa expressão, do lado da direita. O Brizola começa a ser o enfant terrible, o homem mal visto, o homem que tem que ser sabotado, a figura que tem que ser desmantelada, que tem que ser estraçalhada. Viu? E para não criar problemas, ele se retrai. Não vai nem à posse do Jango. Então, e falando no Jango, considera correta a atitude dele de se submeter, então, ao parlamentarismo, impedindo assim uma guerra civil? Como considera isso? Eu vou fazer duas considerações sobre o mesmo tema. Primeiro, naquele momento, nós achamos o Jango um covarde. Tá entendendo? As pessoas gritavam na Praça Matriz, covarde, covarde, covarde. Bom, porque nós defendíamos uma causa justa e legal. Legal, nós defendíamos a Constituição. Então, o presidente tem que tomar posse, principalmente naquela época em que se votava separadamente. Se votava para o presidente da República e para o vice-presidente separado. Tanto que o Jango Goulart é eleito vice-presidente e não era o vice-presidente do Jânio Quadros, que era o presidente. Se votava separado. Bom, então o Jango abdicava dos seus poderes e dos seus direitos. Direitos que o povo tinha dado a ele. Bom, então nós ficamos todos contra o Jango. Todos nós. Metade dos generais do Terceiro Exército ficaram contra o Jango, achando que nós devíamos seguir até Brasília. Nós não íamos invadir São Paulo, não íamos invadir Goiás, não íamos invadir Brasília. Era apenas a força militar garantindo a Constituição e a lei. Algo que nunca tinha ocorrido. Bom, a força militar e o povo. Só que depois, passados os anos, quando eu vou para Brasília e começo a entender o jogo do poder, começo a entender a parafernália, as safadezas, os jogos de interesses, as pressões, principalmente dos Estados Unidos, que são muito maiores do que nós pensamos, ou eram muito maiores do que nós pensávamos. Aí eu vejo que o Jango tem razão, que o Jango teve razão em 1961. Viu? Ainda que a causa dele fosse incorreta, mas ele que tinha razão. Porque nós éramos minoritários, viu? O Jango tinha tido um terço dos votos, que houve uma subdivisão nos candidatos a vice-presidente. As Forças Armadas estavam fragmentadas, o povo estava fragmentado. Viu? Nós tínhamos a metade do país mais um, podíamos até ter, mas era a metade do país mais um. Não havia uma unidade e a pressão dos Estados Unidos era brutal. Era brutal. Viu? E era brutal por quê? Porque o Jango encarnava um movimento de massas. Deve ter esse tempo, esse distanciamento para conseguir se fazer essa avaliação, né? Que na época... Exatamente. Só o distanciamento, só o tempo é que nos dá lucidez. Viu? Senão nós ficamos sempre levados pela emoção, pelo direito. E às vezes o direito tem que ser não conspurcado, não deixado de lado, mas tem que ser visto com mais calma, com mais tranquilidade. Nós tínhamos direito a chegar à presidência da República, tínhamos. Mas houve, por parte da extrema-direita, do Exército e Civil, um ambiente conturbado que modificou o país. Então nós tínhamos que fazer concessões também. E eu acho, hoje, visto com toda
a lucidez. Eu acho que o Brizola teve razão, tinha todas as razões, foi a grande figura, o homem audaz e coerente, mas o Jango, ao conciliar, ele buscou colar os cacos do vaso quebrado. Tá entendendo? E nós tínhamos naquele momento que quebrar que depois do vaso quebrado nós tínhamos que juntar os cacos. A gente vai para o intervalo agora e volta já já.